Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, os nossos amigos internautas, que esta paz vos alcance pela bondade de Deus. Mais uma segunda-feira para mais uma leitura diária. Estaremos aprendendo neste próximo domingo, dia 24 de novembro de 2024, na lição de número 8, que tem por título As Duas Testemunhas do Apocalipse. Graças a Deus, que Deus continue abençoando a cada professor que estará lecionando esta preciosa lição. A leitura diária desta segunda-feira está em Apocalipse, no capítulo 11 e o verso 3, que tem por título E darei poder. O texto bíblico nos diz: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestido de saco. Graças a Deus. Amados e queridos irmãos, estamos diante de um texto maravilhoso, a qual o Senhor dá procedimento ao programa, em que o Senhor tem executado aqui no livro das Revelações. Logo após o arrebatamento da igreja, o Senhor começa a tratar com a humanidade, derramando o seu juízo, a sua ira, como o texto nos diz, a ira do Cordeiro, contra aqueles que vivem no pecado, até mesmo que incitam a muitos no pecado, como Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 1, o verso 17 a seguir. E nós vemos, irmãos, que Deus levanta aqui no meio da grande tribulação, no período de 1260 dias, como o texto vai nos dizer, duas grandes testemunhas cheias do poder de Deus, cheias do Espírito Santo, para profetizar no meio de um caos, Nós vemos que o nosso Deus, em todo o tempo, Ele deseja que a humanidade se arrependa dos seus pecados. Nós vemos no capítulo 7 que o Senhor levanta ali 144 mil selados para estar pregando a mensagem do reino. No capítulo 14, nós vemos esses 144 mil e uma grande multidão de salvos, Nós vemos o Senhor levantando aqui no capítulo 11 essas duas testemunhas para profetizar, para pregoar a mensagem do reino, período esse muito difícil, da grande tribulação. Nós vemos, irmãos, que esses homens enfrentarão dias terríveis, assombrosos, a qual o reino da besta está no meio da humanidade, operando de forma assustadora, em que muitos enfrentarão e adorarão, mas esses dois homens de Deus continuam falando do nosso Deus, profetizando a sua mensagem, fazendo a vontade do Senhor. Estes homens, o texto vai nos dizer que eles profetizarão vestidos de panos de saco, E isso nos mostra algo que nós vemos nos profetas da antiga aliança, onde esses homens também vestiam de roupas de saco, para descrever o estado que estava a humanidade. O comentarista nos diz aqui para nós: o pano de saco usualmente era usado diretamente sobre a pele para dar desconforto, pois simbolizava o descontentamento com as coisas como elas estavam. Nós vemos, irmãos, que os profetas da antiga aliança, eles viviam a mensagem. Era entregue a mortes, até mesmo cerrado ao meio. Outros, a sua vida social era exposta para descrever o teor da mensagem de Deus. Não é diferente agora aqui no período da grande tribulação, esses homens vestidos de saco profetizando a mensagem, descontente com o estado da humanidade, mas cheios do poder de Deus. E o texto a seguir, do capítulo 11, vai nos descrever que muitos levantarão contra eles, mas serão feridos e até mesmo a morte, pois neste período em que o Senhor levanta esses homens, eles farão sinais, farão maravilhas, assim como os nossos irmãos antepassados. Alguns tentam descrever que seja Moisés e Elias, mas a Bíblia não nos diz isso. O texto bíblico nos diz que serão duas testemunhas. Nós vemos aqui as características do ministerial, tanto de Elias e de Moisés, em que o Senhor usarão esses homens cheios do poder de Deus, pois o Senhor ontem
hoje e será eternamente. O mesmo Espírito que opera na vida desses grandes homens do passado, também opera na minha, opera na tua vida e vai operar, né, na vida desses duas testemunhas na grande tribulação. Nós vemos que Moisés enfrentou o faraó, né, e todos os seus exércitos, né, de forma extraordinária. Deus usou este grande homem, né, para profetizar as pragas que seriam derramadas sobre o Egito. E assim o povo de Deus estaria na terra de Gósen, sendo separado desse juízo do Senhor. Nós vemos também o profeta Elias, um grande homem de Deus, usado ali no Monte Carmelo, contra Acabe e os 850 profetas de Jezabel, onde o Senhor fez descer fogo do céu. Deus viu o quão grande é o nosso Deus ali, através da vida de Elias, onde ele orou, pediu ao Senhor para cerrar os céus, e o céu foi cerrado por 3 anos ali, aproximadamente 3 anos, não choveu naquela região. Nós vemos, irmãos, que esses nossos irmãos aqui da grande tribulação, eles também receberão o poder de Deus, farão até mesmo descer fogo do céu, poderão até cerrar os céus, conforme as suas profecias, conforme o poder de Deus sobre as suas vidas, como vemos no texto a seguir. Estes homens enfrentarão dias difíceis, como olhamos no capítulo 13, as 2 bestas que serão levantadas, o seu reino será levantado, o seu império será reerguido. Eles enfrentarão períodos difíceis, mas o Senhor diz que todos aqueles que lutarem contra eles enfrentarão o seu juízo. Profetizarão por 1260 dias, e logo após este período determinado por Deus, o texto vai nos dizer que a besta fará uma guerra contra eles e os ferirá de morte por 3 dias, e meio esses estarão postos na praça central da cidade. Mas o Senhor, depois, logo após os 3 dias, eles estarão recebendo de Deus a vida novamente, sendo assunto ao céu, onde muitos, aqueles que zombaram e até mesmo enviaram um presente, como o texto vai nos dizer, logo após a sua morte, se alegrando, se escarnecendo, negando até mesmo a sepultura. O comentarista diz para nós que negar a sepultura era um sinal de grande escárnio. O nosso próprio Jesus recebeu esta honra de ter uma sepultura, mas eles não receberão, mas o Senhor o justificará diante de todos os seus inimigos, levando eles assunto aos céus. Que maravilha, irmãos! Nós vemos o grande poder de Deus. Estes homens são levantados em dias difíceis para pregoar e profetizar a vontade de Deus para aquele determinado tempo. O que nos resta, irmãos, é permanecermos fiel e estarmos em prontidão, pois o papel da igreja ainda não terminou no período da graça. Deus conta comigo, conta contigo. Busque a presença, o poder de Deus, pois o Senhor ainda procura os verdadeiros adoradores, que luta contra o pecado, que prega contra o falso evangelho, que está disposto a enfrentar guerras e batalha em prol do reino de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, continue abençoando a cada comentarista, o pastor Jean, o pastor Gilvan, e o professor Lorival, nosso pastor presidente. Que Deus assim nos abençoe, que a paz do Senhor esteja com cada um de nós.